Bom dia. 1 João 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. As pessoas, a maioria, todo mundo gosta de falar, não, eu sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Mas 90% dessas pessoas não são. Que a Bíblia nos mostra, elas são sim criaturas, feituras de Deus. Mas agora quando nós nos entregamos, nos convertemos a Ele, que nós somos filhos dele, que nos chamam como filho, nós temos que entender o que é isto. Para entendermos, nós temos que entender, compreender um pouco melhor quem é Deus. Deus é o Criador de tudo. Ele é o Senhor. O único Deus, o único ser que comanda tudo e todos. O único ser que levanta, que destrói, que abate, que destrói, que faz tudo. O único que é imbatível. Quem é Deus? Esse Deus todo-poderoso. Às vezes nós falamos em Deus sem termos noção de quem nós estamos falando. Nós não temos compreensão da dimensão de Deus. É muito fácil falar, não, sou de Deus, falam em Deus, juram em nome de Deus, falam um monte de asneira aí usando o nome de Deus, mas não percebe ainda de quem estão falando. Nós estamos falando daquele que criou tudo, criou este mundo que nós vivemos. As pessoas chegam diante do mar, no meio do mar, se deparam, morrem de medo, não sabem qual a profundidade, sabe, pode morrer, tudo aquilo. Não entende que ele criou assim pela palavra dele. Olha para o céu, a imensidão do céu. Não sabe como foi colocado exatamente as estrelas, a lua, o céu, tudo. Ele fez assim com a palavra dele. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor que criou tudo, todas as almas vivas, criou tanto animais, aves, criou tudo. Nos criou. De uma maneira tal que até hoje, por mais avançada que a ciência esteja, ela jamais vai conseguir copiar alguma coisa, alguma máquina, algum robô idêntico ao ser humano. E o que é mais ainda, nós somos únicos. Não existe ninguém no mundo com a nossa mesma impressão digital, nossa mesma íris, nosso mesmo DNA. Não existe. E quantos bilhões, trilhões de pessoas existem pelo mundo? Quantos já foram, morreram, quantos nasceram? E ninguém vai ser igual. Quem faz isso? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. E Ele quer que nós sejamos filhos dele. Mas filho não é só porque nós abrimos a boca e falamos que ele é nosso pai, não. Deus é pai. Pessoas falam, mas falam em bobagem, não sabem o que estão falando. Católico, espírita, macumbeiro, sem religião, cachaceiros, prostitutas e tudo mais, falam que Deus é pai, mas estão vivendo uma vida de crimes.
É crime, sim, porque tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você está infringindo uma lei de Deus, você é um infrator. Então é crime. Deveríamos saber quem é o nosso Deus. Você vê o imenso amor dele, desse ser todo-poderoso. Falou, se vocês se unem a mim e me obedecem, vocês são meus filhos, eu amo vocês. Isto é amor. Ele nos trata como filho. Quando nós o tratamos como pai. Tratar não da boca para fora. Tratar ele realmente como pai. Ele nos trata como filho. Quem é filho de Deus anda em desacordo com o mundo. O mundo não nos conhece, como João está falando. Porque o mundo está preocupado com outra coisa. O mundo está preocupado em prazeres momentâneos. Estão preocupados com diversões. O mundo está preocupado em obter. Nós vemos como as pessoas se dizem tão inteligentes, mas aí nós analisamos que não são inteligentes. Hoje as pessoas são aplaudidas, eu vejo as pessoas aplaudindo, são motivo de orgulho e exemplo. Os homens ricos, Bill Gates é todo mundo, fala o Bill Gates porque é o homem mais rico do mundo. E tal, esses todos aí que aparecem na revista Forbes, e outros tantos, por outros menos ricos. E as pessoas admiram. Mas não são inteligentes, não, são tolos. São tolos. Adquirido bilhões e bilhões. Morrer agora, ele vai levar alguma coisa? Não, não vão. E vão padecer no inferno. Porque eles não viveram de acordo com a palavra de Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Perder sua alma. O que adianta? As pessoas deveriam ter tempo mais para si mesmo. As pessoas deveriam preocupar em viver de acordo com a palavra de Deus. As pessoas deveriam preocupar em ajudar o próximo, em amar o próximo. As pessoas deveriam preocupar em ter tempo para si, procurar descansar, viver, não viver em constante loucura, correria, desespero, para angariar, para ter, para juntar, para obter. Depois morre, deixa tudo aí. Não, estou deixando para os meus filhos. Você sabe lá como seus filhos vão usar o que você vai deixar? Luta, deixa bem seu filho joga na noite por dia tudo fora. Um exemplo daquela parábola do filho pródigo. Ou sua filha. Não, minha filha é inteligente, vou deixar para ela pelo menos uma casa, um apartamento. Ela joga tudo fora, casa com um canalha qualquer, vende, perde tudo. Se você tivesse deixado para ela educação, ensinamentos bíblicos, tivesse deixado Jesus, apresentado Jesus, mostrado Jesus, com certeza seus filhos viveriam muito mais. Teria vida, viveria eternamente. Nós temos que ser filhos de Deus. Nós temos que parar de nos preocupar com tanta coisa aqui. Preocupar mais com o reino de Deus. Por isso que a Bíblia o tempo todo condena a avareza. As pessoas são avarentas, são miseráveis. Querem guardar, querem ter. Não, eu quero saber que eu tenho na poupança X ali. Eu tenho investido X. Eu tenho aquele patrimônio. Isso não vale nada, isso é lixo. Tem que saber quem é você diante do Senhor. Você é filho? Se não for filho, você vai padecer. Você tem uma eternidade para sofrer. O que você conquista vai ficar aqui. O tempo mais nós vamos vir aqui é 70, 80 anos. Depois o resto já era, nós vamos mesmo. Apesar cada ano que passa está diminuindo o tempo de vida das pessoas.
analisar, vamos pensar direitinho. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Filhos de Deus serão semelhantes a Deus. Nós não sabemos ainda como nós seremos, mas quando Jesus se manifestar, quando na volta dele voltar, nós seremos semelhantes, ou seja, quem estiver vivo vai passar imediatamente, assim, em questão de segundo, por uma transformação. Quem estiver vivo, o corpo passa a ser um corpo glorificado, igual Jesus tem. Aqueles que estiverem mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão para a vida, também corpos glorificados. Não é um fantasma, não é corpo fantasmórico, não. É corpo glorificado, igual Jesus. Jesus, ele depois de ressurreto, no corpo glorificado, ele entrava em ambientes fechados, eles se alimentavam, várias vezes se alimentando. Falei, tem alguma coisa de comer? Comer o pão, comer o peixe, comer o mel. Corpo glorificado. A partir desse momento você não tem mais tristeza, você não tem mais choro, dor, você não sente dor, tristeza, nada, absolutamente nada. Aflição de espécie alguma. Você só vai viver adorando Deus o resto, toda a vida, você por toda a eternidade. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar triste porque a minha mãe, o meu filho, a minha filha não foram convertidos. Não, você não vai ficar. Não existe mais esse tipo de sentimento. Qualquer tipo de sentimento que poderia trazer tristeza é eliminado. Nós seremos uma nova criatura, um corpo glorificado. Ah, eu vou encontrar minha esposa? Não, quem é sua esposa? Quem é seu marido? Agora não importa mais. Seremos semelhantes, não anjos. A palavra de semelhantes a anjo. Nós temos corpos semelhantes a anjo. Não existe mais relacionamentos afetivos ali entre homem e mulher. Não existe. É todos num único amor adorando somente o Senhor. É paz total. Não é pensar você vê essas novelas que criam por aí, que o marido encontra a mulher, que encontra... Não existe nada disso. Quem vai estar lembrando dos parentes, vai ficar vendo tudo o que acontece aqui, é quem estiver no inferno. Porque é uma forma de aumentar ainda mais o sofrimento. É semelhante àquele rico que estava lá naquela parábola que Jesus conta entre Lázaro e o rico. Enquanto Lázaro está lá no seio de Abraão, o rico estava lá no sofrimento, vendo tudo, falou, olha, manda lá, o Lázaro avisar meus parentes lá. Ele falou, não adianta avisar, já foram vários profetas lá e não mudou. Falou, não, mas pelo menos que alguém que fosse dos mortos não resolve. E ele lá sofrendo, pedindo pelo menos, molha aqui, pelo menos a ponta do dedo na água, coloca na minha boca. É sofrimento eterno. E nós temos essa oportunidade agora de escolhermos. Se nós vamos servir a Deus ou se vamos servir o mundo. Se você está preocupado em servir o mundo, você não jamais será filho ou filha de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor do Pai não está nele. Está na palavra. Seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós teremos contato com Jesus assim como é pessoalmente. Versículo 3. E todo o que tem nele esta plena confiança, purifica a si mesmo, como ele é puro. Quem tem esta confiança, tem esta certeza, se purifica.
Que sabe que Jesus é pura, para o Senhor diz ser santo, que eu, Senhor, sou santo. A palavra do Senhor diz dessa forma: sem santidade ninguém verá a Deus. É santidade. É santidade. É você se afastar do que não presta, correr das imundícies do mundo. É isso que é preciso fazer. É isso que é necessário fazer. Temos que aprender. Sem santidade não conseguimos nada. Não basta ficar, não estou indo na igreja. Não basta dizer que eu estou lendo a Bíblia, eu carrego a Bíblia, eu faço jejum. Não, é santidade, é o seu dia a dia. O que você pensa? O que você fala? O que você faz? O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece o nosso interior. Tem muita gente que se deixa perder por causa da avareza. Ama o dinheiro mais do que o Senhor. Pensa em Deus, ora a Deus, fala a Deus. Mas a oração é: Deus me dá isso, faz com que eu consiga isso, que eu tenha isso, tenha aquilo. Nós temos exemplo, eu tenho citado aquele jovem que chegou diante de Jesus, que fazia tudo certo, mas ele era muito rico e amava o dinheiro. Jesus falou: não, você tem que ser salvo, você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e vem siga-me. Ele não quis abrir mão, ele ficou com Deus Mamon, perdeu a vida, perdeu a salvação, abriu mão do Senhor. E tem muita gente abrindo mão e com desculpas. Bando de falsos pregadores, anticristos do inferno, estão aí o tempo todo pregando: não, que Deus vai te dar dinheiro, você tem que ter dinheiro. Isso é conversa fiada, que isso não é bíblico. Mostra isso na Bíblia. Versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Você vive no pecado o tempo todo? Você está em rebeldia. Rebeldia à palavra de Deus, rebeldia à lei de Deus, rebeldia a Jesus, rebeldia ao Evangelho. Porque o que é o pecado? É a transgressão da lei, que há pouco tempo eu acabei de falar. A lei de Deus diz da seguinte forma: não adultera. Você adultera, então você está transgredindo a lei. Você transgredindo a lei, você é um infrator. O infrator tem que ser punido. Então recebe a devida punição. Qual que é a punição? Morte eterna, sofrimento eterno, prisão eterna. Assim como um ladrão é pego, a polícia prende um ladrão, a justiça o condena, envia para a cadeia, para a prisão, para pagar pelo seu crime. Assim também, quando nós erramos, existe uma lei maior, uma lei de Deus, porque nós estamos infringindo. E o infrator tem que pagar. A lei de Deus, a palavra de Deus. Não tem como fugir disto. Temos que ter esse entendimento. Eu vi, às vezes, de vez em quando eu minto, uma mentirazinha ali, uma mentirazinha acolá, você vai pagar por isso. Você está brincando com a palavra de Deus. Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Por isso Jesus veio. Ele não veio ao mundo para dar dinheiro, casa, carro para ninguém. Ele não veio no mundo para dar boa vida para ninguém. Ele veio para sofrer, para nos dar vida. Para nos libertar do pecado, porque o pecado dominava o mundo, não tinha solução, não existia antídoto. Todos pecaram. A nossa origem é pecado, lá de Adão. Não tinha solução. Jesus teve que vir comprar com seu precioso sangue. Ele nos comprou, ele derramou seu sangue, ele deu a sua vida em troca da nossa. Então não existe desculpa para a pessoa continuar no erro, continuar no pecado e ir para o inferno. Só vai porque quer.
quer manter na rebeldia, quer manter na desobediência, não quer obedecer ao Senhor. É isso. Temos que aprender sobre isso. Temos que aprender, temos que ser realmente filhos de Deus. Não religiosos, não somente faladores. Temos que mudar esses. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Mas nele não há pecado, não. Ele é santo. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Quem vive em Jesus não peca, não vive pecando, não. Agora, quem vive pecando, porque não conheceu Jesus, não viu, não conheceu. Então, tem muitas pessoas hoje que você fala assim, não, fulano é crente, é cristão, mas ele faz isso, faz aquilo, mas ele vai se libertar, se assar. Ele não viu Jesus, ele não conhece Jesus. Quem vive, conhece, tem medo do pecado. Tem medo do pecado, ele foge do pecado. Essa que é a realidade. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. Versículo 7. Filhinhos. João tinha essa maneira carinhosa de dirigir-se aos irmãos da igreja, chamando de filhinho, porque eles já eram senhor de idade, já estava bem idoso. No final ele era chamado de velho, exatamente pela idade avançada dele. Ele morreu depois, nós sabemos a história, depois de escrever Apocalipse ali na ilha de Pátimo, quando ele estava preso. Ele chamando aqui, filhinhos, ninguém vos iluda. Falou, presta atenção, filhinho, ninguém vos engane, não seja enganado por ninguém. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica justiça é justo, como ele é justo. Você é de Jesus, você é justo como ele é. Não tem. Vou fazer isso que é melhor, tem que ajudar. Não, nós somos justos. Doa quem doer, aconteça o que acontecer, que seja o B acha que perda ou deixa de perder, mas é a justiça. Praticamos a justiça em todo o tempo. Versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Você está no pecado, você vive na mentira, você é do diabo. Você está no adultério, você é do diabo. Você está na maldade, você é do diabo. Eu estou falando, a palavra de Deus fala. Por isso que a Bíblia nos fala da seguinte forma: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no diabo, porque vive exatamente para fazer o erro. Tudo quer dar um jeitinho, tudo quer dar uma desculpa. Um evangelho que se prega hoje não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus Cristo. Hoje é normal, na casa dos supostos pastores, dos grandes, né? Desses supostos aí apóstolos, bispos, missionários, não somente no Brasil, nos Estados Unidos, então, prevalece todos ter bares com todo tipo de bebidas, tomar uisquinho, tomar licores e tudo mais. É normal tanta coisa. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Aí depois quer chegar a falar que são filhos de Deus. Nós vivemos um evangelho que
que o povo admira os ladrões. Sim, admira os ladrões, esses que estão à frente aí de grandes denominações, de grandes congregações, roubando, extorquindo, praticando estelionato contra as pessoas, e as pessoas aceitando, querendo, e eles estão preocupando somente em arrecadar cada vez mais e mais. E nós sabemos que são tolos, porque vão morrer, vão levar, não vão levar nada, eles vão para o inferno. Aí alguém vem dizer para mim que é bênção de Deus, Deus quer que eu acumule fortunas. Para quê? Se eu não vou levar nada. Ele quer que eu pregue. Ele quer que eu ensine a verdade. Ele quer que alma seja conduzida a ele. Pessoas sejam salvas. Filhinho, ninguém vos iluda. Quem pratica justiça é justo, como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Mas tem pessoas que teimam em servir o diabo, em ser filhos do diabo. Tem pessoas que amam a mentira, a fornicação, a prostituição. Amam todo tipo de pecado. Não perceberam que estão servindo o diabo. São servos do diabo. Ah, pastor, a mentirinha. Ah, mas você tem que entender que a mentirinha, quem mente, é servo do diabo também, de maneira muito clara. O próprio autor, João, era no capítulo 8, aqui no versículo 44, ele diz assim: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar o desejo do vosso pai. Ele é assassino desde o princípio e jamais apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então a mentira é do diabo. A única paternidade do diabo é a mentira. E as pessoas teimam em praticá-la. Servir na obra do diabo. Então, não importa o pecado que você está, se você está praticando algum, saiba, você está sendo servo do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele. Aqui já estou no 9, não voltar no 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora sim, o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, se converteu, o Senhor tem o Espírito Santo, não peca. Que o Espírito Santo o convence do erro, do juízo do pecado, não permite que peca. Então todos esses, não é pelo fato de estar ali pulando, falando línguas, ou qualquer coisa, que é um filho de Deus ou que tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não vive na prática do pecado. Você tem que examinar a nossa semelhante. Ah, não, ele é um homem de Deus. Mas como ele vive, como ele fala, como ele faz. É por aí que nós analisamos se são filhos de Deus ou se são filhos do diabo. Só existe isso, não existe meio termo. Não, eu não sou filho de Deus, mas também não sou filho do diabo. Não existe, não. Você é filho de alguém. Ou de Deus ou do diabo, a escolha foi sua. Se você não quer ser filho do diabo, rompa com ele. Abandone o pecado, abandone os erros. Converta-se ao Senhor, venha praticar a santidade, venha viver o evangelho. Aí você sim será um filho de Deus.
Versículo 10. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Você não pratica justiça, você não é filho de Deus. Eu fico olhando as pessoas sendo espertinhas, como, pelo menos do Brasil aqui, você vê as pessoas querendo ser espertinhas nos negócios, levar uma vantagem ali, às vezes querem ver, vende um negócio com defeito, estragado, aí depois fala que é cristão. Aí nós vemos comerciantes que se dizem cristão, vendendo coisas caríssimas, superfaturado, enganando. São filhos do diabo. Não importa que você vai numa religião qualquer, que é uma denominação. Você com essa ação, você não está amando seu irmão, você não está praticando o evangelho. Escolha ser filho de Deus, não escolha ser religioso, não escolha o religiosa. Escolha ser filho de Deus. Viva a santidade. O tempo aqui é muito curto. E cada dia que passa está se abreviando mais e mais. Eu li hoje a primeira carta de João, capítulo 3, até o versículo 10. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.